Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se encontram nos nossos lares, e na mesma proporção que nós estamos estudando para entender a ligação do plano espiritual com o plano material, os irmãos do outro lado também vêm junto conosco entender os motivos das dores, os motivos de sofrimento que leva à comunhão de pensamentos, de atitudes, ligado ao nosso modo de vida nesse planeta de provas e expiação. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos continuar hoje no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos fazer o item 15, né, que é a estranha moral. Continuar, nós fizemos o 14, agora vamos para o 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas mais da vez pela alegoria e pela figura de linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade e o não bastarem 18 séculos para porem de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício, e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, aquelas seitas lançavam um anátema umas sobre as outras, né? Esse anátema seria a condenação, as maldição que tinha, né? As oferendas, tudo isso. E umas contra as outras se atiravam, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando nas torturas e na chama das fogueiras. Vencedores no paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbarie. Cabe a culpa da doutrina do Cristo? Não. De certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele algumas vezes a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creem em vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse foi: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, e fazer o bem aos que vos persigam. Disseram-lhe outros sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram num instrumento próprio a lhe satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram essas palavras: meu reino não é desse mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque é inerente à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos
para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa as invectivas, né? Sempre recaíram sobre o que deles abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Bom, até que quando a gente leu, quando eu estava lendo, sempre aquilo que eu sempre estou falando, nós estudamos o Evangelho, fomos por parte, nós esquecemos do que lemos lá atrás. Mas tem uma parte muito interessante. Por isso que eu gosto de estudar cada item. De todos esses anos do Espiritismo que eu estou, sempre no grupos de estudo, nós estudávamos o capítulo de tal a tal, e muitas vezes nós passávamos desapercebidos por algumas situações que levaria nós a ter mais, vamos dizer assim, mais instrução acerca do que Jesus estava falando e o que está acontecendo com os irmãos do outro lado, tá? E nesse ponto que eu estou falando, Jesus fala assim: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E eu comentei muito sobre esse item, porque hoje, eu acho que foi ontem na prática do perdão, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, nós vimos que há toda uma estrutura pedagógica montada para que o entendimento, essa luz, chegasse em concordância com o nível de instrução dos irmãos que habitam esse planeta. E é por isso que a doutrina traz informação dessa relação do plano material com o plano espiritual. Como que se processa isso? Então, é nessa condição que nós temos que conhecer, trabalhar toda essa doutrina pautada na prática do amor, da caridade, da fraternidade, vendo que todos nós somos irmãos. Mas como entender essa doutrina, né, quando ele fala que passou-se séculos, de mesma forma que Jesus olhava, usava todas aquelas formas alegóricas, ele já tinha uma noção do que poderia acontecer através das leituras com o passar do tempo com relação àquilo que ele estava trazendo, aproximando o conhecimento, né, para levar o evangelho a todas aquelas pessoas. O que Jesus sabia, que o espírito vive. Morre o corpo, mas o espírito vive. E que todas as ações do povo daquela época, né, ontem ainda citei que era praticamente na Terra 200 milhões, né, de habitantes tinha, no plano espiritual, a mesma proporção, 3, 4 vezes mais. E o Cristo sabia que toda essa instrução chegaria gradativamente e com lutas fraticidas. Tá? Com lutas fraticidas. Naquele ponto, quando ele fala, tem uma parte muito interessante que ele fala assim: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela, que era o cumprimento da lei mosaica. Porque Jesus sabia, né? Quando a gente vê toda aquela parte histórica que nós temos do Evangelho, ela já vem trazendo a instrução, quem era aquele povo? Então, eles tinham costumes, eles tinham uma cultura, eles tinham uma religiosidade. Tudo isso, Cristo foi fazendo as observações para que ele implantasse o Evangelho, usava toda aquela forma alegórica para trazer a instrução para o povo da época, numa assertiva que haveria um tempo que essa luz do Evangelho chegaria a todos nós. Né? Chegaria a todos nós. E chegou. E chegou como? Quando a gente vai estudar um pouco todo esse processo, quantos não mataram em nome do Cristo? Quantos não interpretaram equivocadamente as leis, né,
mosaicas. E, logicamente, que hoje, se a gente for olhar quem são os espíritos que agem sobre nós e quais os motivos, e aí a gente vai ver que a pena de Talião, né, que era olho por olho, dente por dente, os espíritos ainda que estão do outro lado, ainda agem da mesma forma. Foi uma pergunta que eu fiz para mim. Por quê? Eu precisaria voltar ao tema das reencarnações para entender que o Dalmo, que aqui hoje está lendo esse evangelho, trazendo essa luz da interpretação, nós vamos ver que nós somos imortais, passamos por várias encarnações. E foi um ponto, uma luz que veio para mim de questionamentos, aonde que entra o Espiritismo nessa questão, o porquê estudar. Porque, logicamente, nós passamos por várias encarnações. Lembra onde, quando eu estudamos perdoar, não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes? O próprio planeta tem mecanismos para que essa estruturação aconteça, seja lá o tempo que for. Por isso que o Cristo falou, não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. Mas o Espiritismo agora, a missão da doutrina dos Espíritos é curar o espírito enfermo, iluminar acerca da realidade que ele está inserido na prática do Evangelho e entendimento. Então, nessas questões que me trouxe algumas conclusões, e essas conclusões foram tiradas no estudo e na prática de trabalhos mediúnicos, na observação de como que os espíritos, nas comunicações, como eles agiriam e como que era o trabalho da espiritualidade para que resgatasse aquele irmão na situação de iluminação, na situação que ele se encontrava. E nessa situação estaria um grupo, né, de estudo, atrelado à movimentação do estudo mais aprofundado, com um grupo coeso para auto-iluminar o grupo e também aqueles que estavam ali. Então, o que era a observação? Os espíritos que estavam ali e que são trazidos ao hospital, que é o centro espírita, nós vamos perceber que eles estão há séculos nessa mesma psicosfera, nessa mesma situação de entendimento. E aí a abordagem, por gratidão de Deus, nós fomos trazidos a um planeta e aonde foi que Kardec fez a pergunta para os espíritos qual era a melhor forma do espírito evoluir, reencarnando. Né? Então, dentro dessa situação, em cada época da humanidade, o espírito vem e evolui. Então, foi nesse processo, porque está dentro dessa questão da moral estranha, que foram vindo várias condições, porque interpretavam o evangelho do Cristo de uma forma, né? E aqui ele está trazendo muito pontos de interrogação, aonde o próprio ele fala assim, deixa eu ver uma parte que é bastante interessante, que o Cristo não fala em nenhum momento, mas interpretam de forma errada, né? Ele fala das alegorias de figuras de linguagem, a demora, né? Sem demora, numerosas seitas apareceram, e aí ele questiona numa parte, né? A ferro e fogo foi que puseram a plantar a cruz do corpo sem mácula dos dois mundos. Aí eles falam, o fato constante que as guerras da religião foram as mais cruéis. Muitos mataram em nome do Cristo. O Cristo em nenhum momento falou do perdão, da caridade, né? Ele expressava a salvação, como estava falando, o amor ao próximo. Em nenhum momento ele fez isso. Mas quem que fez isso? O homem.
fez isso. E nessa condição, os espíritos ainda vivem várias épocas. Eu não consigo trazer para mim, vocês perguntar assim, Dom, qual a sua idade? A minha idade hoje, 58 anos. Mas dentro de uma história de evolução, eu devo ter aí 10, 15, eu não sei. Nós somos lá daquela época da Idade da Pedra e vivemos cada situação dessa. O que os espíritos, das observações que eu comecei a fazer dentro dessa análise, dentro desse estudo, é que os espíritos agora precisava que irmãos, através do estudo sistematizado da obra que é o Pentateuco, trouxesse as informações claras que esses irmãos que estão na retaguarda precisaria agora do apoio daqueles que buscavam a doutrina espírita para a explicação correta do que Jesus falou. Era mais ou menos isso. Então, quando esse espírito entendesse, ele chegaria num ponto, foi o que um falou para mim. Você sabe muito bem que eu vou, mas você sabe que tem muito mais. Tá? E muito mais. E tem. Porque o nosso pensamento, a nossa época, eu me lembro, constantemente me vem na cabeça, né, nessa trajetória que eu tenho de professor, já deve estar indo para mim aí, né, nessa passagem, nessa trajetória, mais de 50 mil alunos praticamente passou pela minha mão. Cada um daqueles irmãos, eu sou responsável por, em outras épocas, por acréscimo da bondade de Deus. Olhem lá do que os espíritos responderam, recarnando, deu a prova de eu cumprir a minha missão como professor, para agora resgatar e direcionar esses espíritos para uma nova jornada no planeta. Aí dá para a gente entender o que Kardec quis dizer e qual que é o papel da doutrina espírita. Transformar o homem novo, um homem novo, tirando esse homem velho, promovendo agora o estudo, a análise, porque esse homem velho, ele precisa ser transformado. Então, foi isso que a reencarnação veio, e o que os espíritos falam. Não tem jeito de eu voltar, mas Deus deu a oportunidade de eu escrever uma nova história, como se fosse uma folha de papel em branco. Então, é nessas questões que cada um de nós temos que buscar a instrução para que esses espíritos possam ter entendimento e ver. Outro ponto que eu sempre falo, né, e eu assisti muito isso, né, vendo, que a maioria dos obsessores, a quem aquele nós intitulamos de professores, na atual conjuntura que está o planeta, eles não são nossos professores, nossos obsessores, são nossos professores. É através dele que nós vamos conseguir direcionar o nosso caminho através, né, da ação direta desse espírito conosco que escapa o nosso entendimento. E aí nós esquecemos das vicissitudes e dos infortúnios ocultos. Então, aí que vem o papel da doutrina espírita, e que ontem eu soltei alguma coisa com relação a isso, né? Eu falei da questão, se eu perguntar, você é caridoso? Tá, eu posso falar, sou. Então, você vai provar para nós que estamos aqui do outro lado que é caridoso. Então, aí nós pegamos o modelo do Chico. O Chico viu os espíritos chegar para ele e falou, esse aí, nós atentamos tudo quanto é jeito, não tem jeito de nós derrubar o homem. Desse jeito. E o Chico sabia. Por isso que Emmanuel pediu disciplina para ele. E o Chico sabia muito bem com o que está mexendo. E Kardec, diante disso que eu estou falando, que é uma preocupação muitas vezes minha, e sempre volto nessa questão, que Kardec foi lá e falou, perguntou para os espíritos, qual a característica do verdadeiro espírita? É aquele que luta contra as suas imperfeições. Então, dentro dessa estrutura pedagógica, alguns espíritos ainda perguntam,
E eles conseguem enxergar diante do estudo, e já aconteceu, será que eu vou conseguir? E aí, muitas vezes, eu emito o pensamento, olhem para mim. O Espírito que aqui está falando, eu sou mais endividado do que os irmãos que estão do outro lado. Participamos de todas essas lutas, e Jesus, por intermédio, né, de toda a sua passagem, naquele momento da crucificação, ele olha para o céu e fala, Deus, perdoem que eles não sabem o que fazem. E nessa constante, nós viemos por séculos. Foram séculos, gente, não foi um dia. E aí, agora, o que acontece da doutrina espírita? É a doutrina da responsabilidade. Então, não adianta a gente olhar porque aquele que sabe, ele tem mais responsabilidade na mão, né? Porque se nós retornarmos para o plano espiritual, no meu caso, eu vou falar, nossa, você fala bem, né, bonito, mas você não fazia. É nesse ponto que cada um de nós temos que nos esforçar. Então, era naquela oração que Santo Agostinho falava, que hoje eu posso ser melhor do que ontem, que amanhã melhor do que hoje. É nessa condição que, quando nós estudamos essa doutrina, levamos essa condição para os espíritos que nos assistem, né? E vê que nós todos estamos fadados a ser felizes. Embora condenamos, matamos, né? Criamos guerras, e Deus permitiu que essa luz chegasse gradativamente. É nesse ponto que a doutrina espírita agora deu uma condição para nós, espíritas, médiuns, com condição de entendimento, veio a mediunidade como uma mola propulsora para que nós resgatássemos os débitos do passado. Por isso que nós somos os trabalhadores da última hora. Olha lá a importância de nós estudarmos item por item do Evangelho, fazer as observações necessárias e cruzar essas informações, trazendo instruções para o encarnado e também para o desencarnado, na situação que ele encontra, porque muitos de nós, quando nós olhamos, falamos, eu estou com o obsessor aqui, mal sabe ele que esse obsessor a quem ele está falando é um ente muito querido de outras encarnações, só trocou a posição. E aí que vem a proposta da doutrina espírita de iluminação de espíritos encarnados e desencarnados. Tem situação, gente, que essa doutrina, quando traz esse esclarecimento, o espírito que muitas vezes que está ali, quando ele olha e vê o encarnado, é a coisa mais linda, quando ele sente o impacto, ele vê que aquele está obsediando foi um ente muito querido de outras encarnações. Então, essa proposta ela acontece nessa doutrina quando ela vem esclarecer essa realidade, que ela é gradativa. Hoje, ela traz uma tarefa iluminativa para nós encarnados, trazendo a instrução, mostrando que a encarnação é a verdadeira chave de resposta para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas situações que nós estamos vivendo. Outrora, o Evangelho já nos avisa, se na outra encarnação eu errei, mas eu também construí coisas boas. E é nessa situação que a espiritualidade ela multiplica todas as nossas ações comportamentais vendo os avanços. Embora nós aqui na nossa pequenez, muitas vezes a gente só vê coisa negativa, mas a espiritualidade, nos pequenos ou nos grandes, vê grandes avanços de cada um de nós. É nesse intuito que o Espírito,
os bons espíritos que estão nos nossos lares, que estão ouvindo, eles olham para aquele espírito que muitas vezes nós chamamos de obsessor, ele vê um ponto de luz, de avanço, que foi trazido às reuniões de estudo ou mediúnicas para que ele veja, para que ele sinta a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus para cada um de nós. Por isso, gente, que Deus é tão bom que de tudo que nós fizemos, de todas essas barbaridades, atrocidades, né, que nós fizemos, era para que nós encontrássemos a luz um dia. Então, o Cristo veio, passou, veio, trouxe todas as instruções e que hoje, 20 séculos se passaram para que a gente tenha o entendimento e faça as análises com mais clareza, à luz da doutrina espírita, para a gente ver tão belo é essa doutrina do Cristo. É como o Chico falou, né? Ele fala no tom dele, sempre gosto de falar, que se a doutrina espírita não teria Jesus, não tivesse Jesus, ele não estaria na doutrina espírita. Mais ou menos isso, né, que ele fala. E, na verdade, doutrina espírita sem Jesus, sem evangelho, não há doutrina espírita. É por isso que nós, todo momento, precisamos voltar ao Cristo como nosso modelo e guia, porque Kardec fez a mesma questão, a mesma pergunta. Qual o nosso modelo de perfeição que nós teríamos que seguir? Jesus. É nesse intuito que nós demorou 20 séculos para que hoje nós compreendêssemos essas leituras, essas lições. Né? É muito bela. A doutrina espírita é a coisa mais bela que foi entregada por Deus e por Jesus para as nossas mãos. Então, vamos lá para o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, em contrapartida, quando a gente lê lá, tudo está ligado. Mas esse capítulo está falando da pluralidade das existências, né? A encarnação nos diferentes mundos. E essa nós vamos fazer hoje, é a questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada minuto? Aí os espíritos respondem: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. Tá? Então, aí nós estamos vendo que essa transição nós passamos, né? Lá de trás, nós vemos lá daquela época das cavernas, nós fomos passando, né? Por todas essas épocas, hoje a gente ir seguindo a evolução. E esses espíritos que estão nos outros planetas passaram pelo mesmo processo. Aí Allan Kardec vai e fala: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituído por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras mais grosseiras. Então, é aí que a gente vê que esse processo, quando a gente vê na Terra, vocês podem perceber que a própria Terra tem regiões mais avançadas, outras mais atrasadas. A mesma coisa que tem coisa que a gente vive aqui no Brasil. Você vai lá para a Europa, não tem. Tá? Então, você pega o povo oriental, tem um costume. Por isso, por que há essa diversidade na Terra? Para que nós possamos, né,
vivenciar essas experiências aqui na Terra e começar a trabalhar o quê? O respeito. Tá? O respeito a cada um dessas raças, os costumes. Por isso que nós temos aqui na Terra a vivência com povos ainda adiantados, outros atrasados. Então, a gente percebe esse status aqui no planeta, né? Que são fases, né? E aí a gente vê que ele está falando das encarnações de diferentes mundos, mas tem situação que eu posso encarnar nos Estados Unidos, posso encarnar na Europa, na Groenlândia, o espírito, né? O próprio Cristo fala, né, no caso de Elias, né? O espírito, a gente não sabe para onde o vento, da mesma forma que o vento, onde sofre, o vento sopra. Se eu tiver ligação com espíritos lá na Europa, lá eu vou encarnar. Tanto é que nós aqui, a nossa origem, nós somos brasileiros, mas somos espíritos que passam por várias regiões no planeta, nós não sabemos. E aí que está a organização, que é o Espiritismo, vem trazer toda essa estrutura para que a gente tenha entendimento desse espírito que está habitando esse corpo, vivendo essas experiências nesse corpo. Né? Então, são situações que nós temos que aprender, estagiando, né? São estágios. Então, são estágios que eu posso viver na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Índia, nós não sabemos, tá? Então, a encarnação é mais ou menos disso. Então, a evolução moral e física. O progresso é força de Deus que abrange toda a criação, toda. O homem cresce porque desperta seus valores depositados por Deus em seu coração. Então, olha lá, gente. Eu já falei isso, mas tem uma pergunta, nós vamos chegar lá no Livro dos Espíritos, que fala, a gente pegar o espírito mais perverso que tem nesse planeta, ele é filho do amor. Ele tem um amor em estado latente dentro dele. Existem muitas coisas, não sei porque que veio isso na minha cabeça agora, para a gente ter uma ideia, mas cada vez que a gente estuda vai trazendo, mas eu já tinha noção disso. O espírito, mesmo encarnado, né, ele tem, dentro do entendimento dele, amizade, reciprocidade com o outro, né? Mesmo fazendo coisa errada, eles se amam, né? Se identificam. É nessa condição que nós somos atraídos e vai sendo trabalhado os valores, por isso que ele está falando dessa questão moral, de atitude moral, porque os irmãos, mesmo aqueles que estão fazendo coisa errada, eles se reúnem, se congregam e acham que aquilo está certo. Então, se a gente for pegar a análise daquilo que nós estávamos lendo do Evangelho, dessa parte do Evangelho, nós vamos entender os abalos que houve e o que vem ainda por vir ainda, em pleno século XXI, por entendimento, por compreensões que são muitas vezes equivocadas e que o espírito precisa ser burilado. E aonde vai isso? Na encarnação. E se ele não fizer isso nesse mundo? Então, é experimentado toda a situação, ele vai para outros mundos. Então, aqui nós já ensaiamos no planeta Terra esse processo de evolução. Então, para a gente ver de como processa essa evolução dos mundos. Bom, a matéria sendo criação de Deus, igualmente tem direito no carro do progresso. O corpo físico tem sua linha de aperfeiçoamento em todos os rumos que a vida possa lhe pedir. Todos. Tá? Tudo, gente. O aperfeiçoamento, a gente sabe assim, vamos dar um exemplo. O cara que toca o violino, ele vai estudando, ele vai aperfeiçoando daqui a pouco, né? Aquele que veio aqui na Terra, que tem aquela voz linda, né? Que trabalha, então ele vem trazendo várias encarnações
ele foi trabalhando aquela voz e se torna, né, aperfeiçoa o canto, e assim por diante. Então a gente vai ver que esse planeta é uma escola. A encarnação é uma forma dada para o espírito para que ele consiga aprender e tirar daquilo que ele faz aqui no plano físico, ele possa evoluir moralmente através das suas atitudes, da vivência, né? Dali nesse tempo. Porque se o espírito aperfeiçoa, é necessário se faz que encontrem corpos que correspondam ao seu crescimento espiritual. Então, o meu espírito precisaria disso. Tá? É tão sábia, gente. Deus é tão perfeito. Né? Tudo está ligado. O nosso perispírito, que é lá que está gravado todas as minhas existências, e a espiritualidade que sabe disso, ela dá oportunidade do espírito, através das vivências, né, para ele aperfeiçoar. Ele dá o corpo necessário que ele precisa. Tem uma fala bastante interessante que fala assim, ó, Deus não dá fardos pesados a ombros fracos, se deu porque pode carregar. Então, essa situação, o Cristo, né, Deus, que é infinita amor e bondade, dá a condição certa para o espírito certo, com a posição correta para que ele possa evoluir. Tá? Então, nós temos tudo é preparado. Às vezes eu olho, né, eu estou no centro, vejo aquelas mães trazendo, tem situação ali no Cefec mesmo, a mãe trazendo aquela criança deficiente no colo, eu olho, eu falo assim, que bênção. A criança veio deficiente, a mãe com todo o amor e carinho subindo aquela escada, né, e trazendo a criança ali. Então, Deus cuida de tudo isso. Deus é tão bom que prepara tudo. Nada é por acaso. O amor de Deus é tão grande que nos dá tudo. Olha o quanto que nós sofríamos, né? Porque se nós fôssemos para viver naquela época do Cristo, nós não ia aguentar uma semana, a gente já desencarnado. E naquele tempo a coisa era feia, não era fácil. Hoje, nós temos médico, nós temos remédios. Deus foi preparando tudo de acordo com a necessidade para que o espírito tivesse mais tempo na carne, vivenciando a experiência. Então é nisso que a gente tem que ver, porque o próprio Evangelho nos fala que esse corpo é um templo para o espírito, que eu tenho que cuidar dele. E a gente pode ver, eu acho que eu já falei isso daqui, você pegar a agulha e for tentar furar a ponta do dedo, faz isso, o instinto, já temos um instinto de proteção desse corpo. E aí a única coisa a mais que tem, o espírito que habita esse corpo, ele é inteligente, ele toma as decisões. E essas decisões, quando ela está ligada à inteligência, ao espírito que está ali direcionando, é lá que mora, é lá que está a justiça das aflições. Nós tomamos a decisão, não foi Deus. Deus deu o corpo perfeito, deu tudo para que o Dalmo conseguisse, mas o Dalmo foi lá e desviou e fez errado. Mas Deus também não condenou. Deu outras chances e dará quantas forem necessárias para cada um de nós. E nós aqui muitas vezes olhamos os espíritos de que forma? Como obsessores, né? Como irmãos, né? Que estão fazendo coisa errada, ou aqui na Terra a gente fala também esse nome, né, que eu não gosto nem de falar, mas existe, né, essa condição, mas se há o mal ainda prevalecendo entre nós, é porque nós precisamos aprender a amar. E esses irmãos que aí estão, em outra encarnação, eles terão uma nova chance de se redimir.
é que agora a doutrina espírita nos esclarece, e é aí que está a coisa. O papel da doutrina espírita vem nos trazer a reflexão, principalmente a nós médiuns, deu a oportunidade de fazer aquele irmão que do outro lado é o obsessor, uma nova chance para conquistar esse irmão através do esclarecimento e de mudança de atitude de cada um de nós. É fantástico toda a estrutura da doutrina dos espíritos, né? As gerações, o corpo físico tem sua linha, em todos os um que possa lhe pedir, porque o espírito aperfeiçoa, necessário se vai que encontre corpos que correspondam ao seu crescimento espiritual, que é isso que eu estava falando. Todos os reinos da natureza têm sua marcha de ascensão, essa é, pois, uma lei, pode dizer que é um determinismo da divindade. Então, quando ele fala o determinismo da divindade, seria mais ou menos a estrutura do planeta, o tempo, né, que nós temos na vida aqui na Terra. Né? Então, nós não somos... o meu corpo, ele tem um tempo de vida. Agora, o espírito é imortal. Se ele evoluiu, ele vai para outro planeta. Né? E é nessa estrutura aí que Deus deu condição a todos. Né? Aquilo que a gente olha assim, a pessoa que sabe, que é isso, aquilo, isso não voga nada. Tem espíritos muito evoluídos andando no meio de nós, que não tem todo o conhecimento, mas os valores morais ele tem. Isso que ele está falando lá. Evolução moral e física da constituição do planeta. Logicamente, eu falo aqui do nosso, mas a constituição física de planeta como Júpiter, Marte e esses outros planetas que nós conhecemos, muitas vezes a estrutura lá não serve para o meu corpo, mas há espíritos mais adiantados e evoluídos lá. Tá? Bom, as gerações que sucedem, as gerações têm que encontrar corpos mais sutis de acordo com os seus valores espirituais. A vida é esperança, e a esperança se encontra no crescimento da alma para voltar a Deus de onde veio. O espírito tem o direito ou a obrigação de trabalhar conscientemente para seu progresso, adiantando o seu despertamento. Tá? Adiantando no que tange aos dons que possui. Então, aí a mesma coisa que a gente fala, aquele que toca, que seja bateria, qualquer instrumento, aquele que veio como médico, aquele que veio como professor. Então, a Terra é uma escola, mas no plano espiritual também, o espírito evolui. Ele se prepara lá e reencarna. É nessa situação. Então, Chico, Divaldo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, Frei Galvão e muitos outros espíritos aí que a gente tem, estagiaram em várias fases da evolução, nos assistindo, hoje estão em planetas mais evoluídos, preparados para a sua evolução. Enquanto nós ainda precisamos estar aqui, existe situação, né, que tem parte que pode haver uma confusão muito, se eu falar, tem situações que o livro dos médiuns já fala isso, a relação que há do espírito com o médium encarnado. Tudo isso é assistido pela espiritualidade e os vínculos que tem ali de um para com o outro extrapolam o nosso entendimento, para a gente ter uma ideia. Então, não cabe a nós fazermos julgamento. A doutrina espírita, não está aqui para afastar nenhum espírito, mas sim esclarecer acerca da realidade que estamos inseridos. Então, se o espírito está aqui, tanto nós, encarnados como desencarnados, foi aquilo que o espírito falou, né? Se nós fôssemos tão bom, nós não estaríamos aqui. Nós íamos para outro mundo. E tem situação que muitos deles aconteceu, tá? Deu assistindo ali,
o Espírito fala assim, mas eu quero ir que nem ele. Por mais que ele queira, ele assiste, o anseio dentro dele não consegue se elevar. É evolução do Espírito. Então, quer dizer, por mais que eu queira, e Deus sabia disso, Jesus sabia disso, e não tinha condição. Uma parte que, lembrei agora, que Jesus fala, né, que por mais que ele quisesse pegar o filho daquela senhora, que queria que colocasse a sua direita, ele não conseguia. Ele não ia conseguir, porque sabia da evolução do Espírito. Então, a mesma coisa, quando ele foi crucificado, não tinha os dois ladrões, um acreditou nele, o outro não. Mas dentro desse acreditar, ele olha para ele e fala assim, logo mais estaremos à direita de Deus Pai. Mas também Jesus, naquela hora, ele não eximiu as responsabilidades dele. Então, há muitas interpretações que foi levando as leituras e foram trazendo, e hoje nós temos esclarecimento. Porque tem espírito que, às vezes, ele quer sair lá daquele lar. Eu falei sobre isso ontem, do amor, mas muitas vezes o amor que eu tenho ainda é o amor de estar perto. Não é esse amor que o Cristo fala, mas estagiamos esse amor na sua essência para que nós tenhamos entendimento do que é o amor. Tá? Estagiamos como pai hoje, como mãe, para entender como que era a Maria, mãe de Jesus, para que entendêssemos qual a ação de um pai, que é Deus sobre nós. Então, nós estagiamos em várias situações, e essas situações é para que nós aprendêssemos. Então, toda essa situação que nós vimos no Evangelho agora, as atrocidades que nós fizemos, eram estágios para que nós aprendêssemos, né? E entendêssemos. Eu precisaria sentir. A mesma coisa, como que eu vou falar para o Espírito? Ele me olha, né? Ele sabe que naquela época eu fiz muita atrocidade e eu vou querer que ele, de uma hora para outra, ele mesmo vai falar, eu não consigo. Porque ele vai entender que foi muita coisa errada que eu fiz e nós já estamos nessa caminhada há milênios. E ele sabe que tem muito ainda para vir. A única coisa que ele também espera, porque na hora que eu for para o outro lado, o que vai acontecer com ele? Vai reencarnar. E qual a coisa mais bela que vai acontecer? Eu não serei o obsessor dele. Serei o que é isso que traz. Foi isso que aquela neurocientista, né, falou. Perguntou para ela, por que você estuda? Ela respondeu, a Anete Guimarães, porque eu não quero ser obsessor. Quando ela falou isso, eu entendi o que ela quis dizer, né? E aí é nessa questão que nós temos. Essa doutrina vem trazer todos esses esclarecimentos que nós, o progresso não dá salto. É preciso pegar cada experiência dessa e trazendo, tendo entendimento. Nós precisamos, não é mais de 50 encarnações, são mais de 1000 encarnações para a gente resolver a coisa. Tá? Então, o espírito tem direito à obrigação de trabalhar conscientemente para o seu progresso, adiantando o seu despertamento. Aí eu não sei quando, mas Deus vai dar quantas oportunidades eu precisar, quantas forem necessárias para cada um de nós. Então, todos os mundos são sujeitos ao progresso. Quem perpassar afirmando, ou ligeiramente, algumas páginas que escrevemos sobre o assunto, pode pensar que estamos afirmando que Deus criou coisas e os homens imperfeitos. Essa não é a ideia nossa, e nem queremos que se acredite assim. Deus sendo perfeito, como já dissemos muitas vezes, não iria criar nada fora dessa linha de perfeição. Nada. A mesma estrutura que tem no meu corpo, tem daquele do espírito mais duro que tem na Terra, ele tem. Tudo. Né? E aí que tá, esses valores é absorvido de acordo com a nossa condição, né? É a mesma coisa que a gente vai ler, aquela, se fosse um homem bom, é mais ou menos assim, né? Já teríamos, mas aquele que ali está só fazendo coisa errada, então Deus está dando mais chance, porque aquele homem bom que foi, já venceu o tempo dele.
É nessa condição que a gente tem que entender que Deus faz tudo certo, mas as nossas interpretações, que muitas vezes equivocadas, fugimos das leis morais, das leis do amor, da fraternidade, né? Tudo isso, muitas vezes, nós fugimos, tentamos ali contornar, lemos, mas aí é preciso que o Espírito vivencie aquilo. Tá? Então, Deus sendo perfeito, como já dissemos, ele não iria criar nada fora dessa linha de perfeição. Tudo que ele, o soberano, fez tem um traço de perfeição espiritual, mas os valores de tudo se encontram em estado latente. Lembra quando eu falei daquela parte que todos nós somos filhos do amor? Nós temos o amor em estado latente dentro de nós. Então não vai pensar que Deus vai escolher um ou outro, não. Todos nós somos filhos do amor. Olha na fala do Cristo, não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. Então, quantas encarnações for necessária, o Espírito vai ter. Aliás, uma pergunta, será que eu vou conseguir? O Espírito falou assim, vai. Na hora eu emiti o pensamento para que ele entendesse, vai, olhe para nós, né? Que tenhamos o entendimento. Cada um de nós vamos conseguir evoluir. O despertamento vem com o tempo, os processos capazes de despertar para a vida. É nessa assertiva que sentimos que o Pai é todo amor, por não esquecer de nada para nós, para nos fazer felizes. Todos temos direito à felicidade, porque essa felicidade existe dentro de cada alma, dentro do nível de compreensão, dentro dos valores que tem cada um de nós. É gradativo, o progresso não dá saltos. Então, basta abrirmos o celeiro espiritual como o sol que deve brilhar no nosso mundo íntimo. A doutrina espírita surgiu no mundo com todas as condições de ajudar os homens a acelerarem seu aperfeiçoamento em todos os campos do entendimento, sob a direção do Cristo, de modo que impulsos constantes para o Evangelho possa ser vivido em todas as suas modalidades, no sentido de ganhar a libertação espiritual. Cada um de nós. As moradas são inúmeras no espaço de Deus, e as humanidades que habitam os mundos são substituídas periodicamente por necessidade de melhores aprendizados. Isso acontece como nos países, todos os municípios da Terra. Falei sobre isso, tá? Onde os valores se enriquecem nessas permutas de conhecimento. Mas é bom que saibamos, Deus é um Senhor, um só Senhor, que tudo fez e tudo dirige em diferentes aspectos. Somente Ele cria, nós outros somos co-criadores na grande oficina do Pai. Então, gente, nenhum de nós, às vezes eu vou andando, né, e eu fico olhando, né, cada lar é um universo, é um mundo criado por Deus, congregando ali famílias para que haja o aprendizado. E quem são essas famílias que se reúnem ali? Muitos deles se reúnem por, vamos dizer assim, por intencionalidade, por amizade, outros são desafetos, né? Tem tudo isso. É nesse intuito que agora a doutrina espírita vem trazendo todas essas informações, e eu fui assim aprendendo sozinho ali, escutando, lendo, estudando, qual que era a proposta, o que essa doutrina estava fazendo, como é que eu ia conquistar aquele espírito, qual que era a trajetória, qual a linha, e nós só vamos perceber isso se nós estudarmos, se a gente buscar o Pentateuco. Se não fazer isso, se nós não estudarmos, nós ainda vamos ficar na superficialidade do espiritismo. E nós não vamos conseguir dar luz a esses irmãos que estão nos buscando todos os dias. E a ajuda que eles pedem é porque eles querem entender. E se nós não dermos o esclarecimento necessário acerca dessa doutrina de luz, eles não vão conseguir, né? Eles não vão avançar. E aí há os dias mais belos, que a luz mais linda,
quando o Espírito, agora eu entendi, de anos que eu estou com vocês, estudando, agora eu consegui me libertar. É nessa proposta que o esclarecimento, é isso que o Cristo fala no Evangelho. Se beber da minha água, nunca mais terá sede. Que água era essa? Ele usou a simbologia, mas a simbologia maior é do conhecer. Então, nós temos duas situações, a encarnação e o conhecimento, porque nós somos o artífice do nosso destino. O que Deus fez? Deu toda a condição necessária para que eu ascendesse aos planos mais altos. O que Ele nos deu dentro da doutrina espírita? Nos esclareceu acerca da realidade. O que pode acontecer agora? Retornamos para os planos espirituais, é preciso que nós conhecemos a doutrina espírita e trabalhemos a prática dessa doutrina na nossa convivência. Aí que está a questão. Aí que entra a situação da oração de Santo Agostinho, que hoje eu posso ser melhor do que ontem e que amanhã melhor do que hoje. É isso que essa doutrina nos traz. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade nesse momento possa envolver a todos os companheiros que estão conosco, envolvendo os nossos lares nessas vibrações de amor e carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito. Assim